2 Coríntios 5, 10 a 15. Vamos lá. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que texto maravilhoso. Gente, vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Oremos. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, eficaz, espada de dois gumes, Senhor, que há de penetrar o mais fundo da nossa alma, do nosso coração, sondando, Senhor, os desígnios do nosso coração. Que nessa noite, ó Pai, mais uma vez, todos nós, inclusive e principalmente o pregador, somos colocados perante o crivo da tua palavra, para nos confrontarmos, nos autoconhecermos, nos debruçarmos perante a tua palavra, ó Deus, e assim crescermos, ó Pai. Todos nós temos algo na nossa vida, algo para crescer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, perdoa os nossos pecados e nos use essa noite para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor ou pela dor? Eu coloquei aqui isso porque geralmente a gente usa essa expressão para quando a gente vai falar do evangelho para as pessoas, né? Quem não conhece o evangelho, vamos pregar, e a gente diz assim, ó, a pessoa vai vir. Se está no plano de Deus, que ela vem, ou pelo amor ou pela dor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso, em parte, é verdade. Deus pode muitas vezes chamar pessoas pelo amor ou pela dor, né? Só que essa passagem que a gente leu não é uma passagem voltada para os não cristãos. E quando a gente entende o contexto da igreja de Corinto, e o propósito do apóstolo Paulo ao escrever essa carta, e usar essa figura que nós acabamos de ver aqui, usando esses dois contextos, né? Primeiro, todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo, e o amor de Cristo nos constrange. Ele está colocando essa situação, não é para os não crentes. Ele está colocando para a igreja. E que igreja que é? A famosa igreja de Corinto, gente. Tinha probleminha lá dentro da igreja de Corinto? Nossa, meu Deus do céu. É só o que tinha, né? Quando eu vejo a carta de Paulo aos Coríntios, isso me dá uma paz, falar assim, a igreja de Cristo sempre foi problemática mesmo. Mas, ao mesmo tempo, me lembra que nós temos muitos desafios. Aquela igreja, se a gente for ver aqui, começando a primeira e a segunda carta, né, foram escritas para corrigir tantos problemas, tantos erros que havia lá dentro daquela igreja, coisa que Paulo chega a usar uma expressão muito forte, ele chega a dizer assim, olha, está havendo uma situação aí que nem mesmo entre os gentios, tinha coisa dentro da igreja
que era pior do que os problemas que aconteciam nas famílias fora da igreja. A gente tem uma ideia, né? Tinha tudo que tinha fora da igreja, tinha dentro da igreja, nas famílias. E às vezes, dentro da igreja, era até pior. No caso da igreja de Corinto, lá na 1 Coríntios capítulo 5, a gente está lendo aqui, e é interessante a gente ver, ele falou assim, ó, geralmente se ouve que há entre vós, já começa aí. Então, quando diz geralmente se ouve que há entre vós, é porque tinha fofoca. Era uma igreja que tinha fofoca, né? A igreja tem fofoca nos dias de hoje, gente. Vocês já ouviram falar de fofoca dentro da igreja? Um irmão falar da vida do outro irmão e bababá, aquela coisa, né? Geralmente, não era uma coisa pontual, era geralmente. Era uma coisa que estava acontecendo demais. E Paulo, longe, escreve essa carta. Antes dele chegar na igreja, a carta vinha antes, né? Já preparava o terreno, era lida. Aí a turma ia ler a carta. O apóstolo Paulo está vindo, gente. Ele já mandou um recado aqui para preparar a gente para receber ele. Aí o que ele manda dizer? Dando boas-vindas? Não, ele já diz assim, ó, estou ouvindo muito. Geralmente se ouve que há entre vós. Aí a turma já fala, nossa, chegou os nossos problemas lá com o apóstolo Paulo. E ele escreveu essa carta. E ele vai preparar a igreja, porque ele ia comparecer presencialmente perante aquela igreja. E ele fala problemas de moralidade, imoralidade tal que nem entre os gentios, de haver que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então aqui você, olha a situação. Um jovem possuiu, tomou para si a mulher do próprio pai. O problema não foi tratado, virou uma fofoca, chegou lá no apóstolo. Era uma igreja que tinha problema do que mais? Era uma igreja que tinha problema de divisões, disputa. Quem tinha o melhor dom, quem era melhor nisso, quem era melhor naquilo, vaidade, era tanto problema. Ainda na primeira carta, no capítulo 1 ainda, no verso 8, ele chega a dizer assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, a mesma disposição mental, e no mesmo parecer. Aí ele, lá no verso 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Então, era uma igreja que estava dividida. Havia contenda, família com contenda com outra família, divisão no corpo de Cristo, o corpo é um só, todas as cartas escritas para falar da unidade do corpo, a gente brinca com isso. Gente, é uma coisa que está fora de nós, é uma responsabilidade que a gente tem fora de nós. Meu irmão, você acha que o pessoal não acredita que eu estou 20 anos na mesma igreja, pregando o mesmo púlpito, fala, que milagre que acontece lá, pastor, você nunca teve nada, você não tem atrito com nenhuma família? Eu falei, eu acho que eu já tive com todas. Entendeu? Se eu não tive com você ainda, vai ter, mais cedo ou mais tarde. O problema é que não tem nada a ver entre eu e você, o problema é maior aqui, é uma responsabilidade que a gente tem diante de Deus, e a igreja não é minha, a casa não é minha, e eu vou prestar conta uma hora. Então, é algo que extrapola. Eu tenho um gosto diferente de irmãos, e penso diferente em muitas coisas, e há trabalhos que eu já queria ter mudado coisas, e muita coisa, mas não... Eu tenho que aprender a conviver com gente que pensa diferente, que age diferente. Né? As pessoas às vezes não estão bem. A gente convive com pessoas imperfeitas, falhas, que muitas vezes... Né? E ao mesmo tempo, o contraste que a gente tem de uma igreja tão problemática como a igreja de Corinto, ela começa no capítulo 1 da primeira carta, capítulo 1, verso 1. Quando Paulo dirige a carta, parece que ele
ele faz questão de reforçar isso. Paulo, primeiro verso da primeira carta. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A igreja, ele está identificando aqui, ele está escrevendo a igreja de Deus, que está em Corinto. Eu achei interessante, como que ele começou essa carta? Dirigindo para a igreja. Aqui é o apóstolo Paulo, eu fui chamado por Deus. Eu estou mandando uma carta para a igreja de Deus, que por acaso está em Corinto. É como se ele tivesse, vocês estão em segundo plano. Deus está em primeiro plano, e ele me chamou para escrever uma carta. Vocês também estão em segundo plano, porque a igreja é de Deus, que por acaso está em Corinto. É mais ou menos isso que ele está falando aqui, Paulo, chamado pela vontade de Deus, a igreja de Deus. Fala assim, pela vontade de Deus, estou escrevendo uma carta para a igreja de Deus, que está em Corinto. Aí vem uma redundância que a gente fala. Uma redundância. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que invocam, em todo lugar, o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Aí, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus. Se eu sou um membro da igreja de Corinto, e eu escuto alguém ler essa carta, que era lida lá na frente, gente. Os 3 primeiros versos, eu já ia pensar assim, aí vem coisa. Aí vem coisa, porque se você ver essa carta, a última coisa que ele fala, graça a vós outros. Primeiro ele começa assim, chamado pela vontade de Deus. A igreja de Deus, que está aí em Corinto, santificados e chamado para ser santo, com todos, aí coloca ele no corpo de Cristo geral, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, Senhor deles e nosso. Aí ele vai, graça a vós outros, e paz da parte de Deus e nosso Jesus. Então ele coloca a igreja no seu devido lugar, e prepara o terreno para escrever a carta mais difícil que você tem, essa cartinha, porque é uma carta que vai fazer um pente fino, como a gente fala, vai fazer o pente fino. Quando a gente era criança, na nossa época, os mais novos não sabem o que é pente fino, os mais velhos sabem, né, gente? O que era o pente fino? Naquela época, quando a gente ia para as escolas, tinha criança que não penteava o cabelo. E a gente pegava uma coisa chamada lêndia, né? É isso? E piolho. Aí, quando a gente chegava da escola, coçando, a mãe já falava, pegou lêndia na escola. Aí era um ritual que Deus me livre. Ainda mais se você tinha um cabelinho um pouquinho mais complicadinho de pentear, né? Primeiro tinha uma latinha redonda, vocês lembram? Como é que era o nome daquele negocinho? Que esborrifava um pozinho branco, aquilo coçava, ardia. Como? Neucide. É isso mesmo, era uma latinha redonda, né? Neucide, vocês lembram disso, gente? Aí eles espirravam Neucide na cabeça da gente, punha uma toalha e deixava aquilo lá queimando lá, e a gente coçava. Aí depois pegava um pente fino e passava, né? Ia rasgando assim, arrancava cabelo e saía as lêndias mortas e os piolhos mortos. Às vezes não estava morto ainda, né? Batia assim na mesa e pegava, como é que matava, você lembra? Meu irmão, deixa eu contar para você, a carne de Corinto é o tratamento para matar piolho, entendeu? Paulo escreveu um negócio aqui, ele pegou o leucídio na cabeça de todos os crentes lá, e apertou aquele pozinho branco, depois ele passava o pente fino e matava as lêndias. Eu era criança, eu lembro disso, velho, e dava lêndia. Tinha vezes que era epidemia, era um inferno aquele negócio, ele pegava em todas as crianças na sala de aula, e nós passava a semana com aquele pó branco na cabeça, e os pais, os avós, vocês lembram disso? Paulo vai passar o Neucide na cabeça nossa aqui, hoje. Fez isso naquela igreja,
Providência de Deus. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, gente. Graças a Deus que tinha uma igreja como Corinto, que tinha todos os problemas possíveis, porque agora fica fácil, entende? Quando a gente vai tratar das coisas, está aqui, ó. Todas as igrejas, quando leem isso, alguma coisa se identifica aqui. E aí, você vê. Mas ao mesmo tempo, você vê o amor, sabe? O amor pastoral. O amor pastoral. Lá na segunda carta, ele já vai falar mais com o coração. Ele vai falar assim, olha, interessante. 2 Coríntios capítulo 12, verso 20. 2 Coríntios 12, 20. Ele fala já com o coração. Ele diz assim: temo, pois que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero. E que também vós me acheis diferente do que esperáveis. E que haja entre vós, ele temia, que haja entre vós, eu temo que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho, tumulto. E pior que tinha, gente. E ele temia que ele chegando lá pessoalmente, que ele estava preparando, gente mandava a carta e ia preparando para ele chegar pessoalmente. Eu receio, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram. Olha que coisa profunda. Então ele é um coração pastoral. Ele se reconhecia um pecador, ele falava constantemente, ele sentia o maior de todos os pecadores, escrevendo para uma igreja de pecadores. E ele falava, porque não se arrependam de tudo que aconteceu lá dentro, de coisas que ele estava trabalhando, escrevendo as cartas, e trabalhando e lutando. E aí, ele vai, aqui na passagem que a gente colocou, colocar duas situações bem interessantes, que ou pelo amor ou pela dor, ele está usando esses argumentos para confrontar a igreja, para trabalhar no coração da igreja, para transformar o nosso coração, ou pelo amor ou pela dor. Ele começa pela dor. No verso 10, no meio de tudo isso, pensando no contexto dessa igreja, a gente vê a persuasão da consciência. Primeiro assim, ó, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, essa questão do tribunal é interessante porque a gente pensa assim, eu já estou salvo, então não vou ser julgado. Mas a Bíblia vai usar essa expressão. Tribunal de Cristo, para os crentes. É diferente do juízo, sim. O crente, ele não vai ser julgado se vai para o céu ou para o inferno, não. Ele está falando daqueles salvos. Ele está falando para a igreja de Cristo. Existe um tribunal de Cristo. Ele vai dizer, por exemplo, em outro texto, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, ele diz assim, olha como é necessário um tribunal de Cristo. Eu vou ver alguns textos aqui que vocês vão ver. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento, como prudente construtor. Então, o evangelho é o fundamento. E nós vamos edificar sobre esse fundamento. Como nós vamos usar os nossos dons. Você sabia que você vai ser julgado? Vai ser julgado. Se você receber um dom e você não usa esse dom, você acha que vai passar batido assim para Deus? Pente fino, meu irmão. Nós vamos comparecer perante um tribunal de Cristo, vamos ter que prestar conta. Está na Bíblia isso. Não estou falando do julgamento para o inferno. Não, você está livre dessa, fica tranquilo. Mas aí nós vamos para um outro tribunal. Deus é justo e ele vai, se ele deu um dom e a gente não usou, ele quer saber o que a gente fez com o dom. Não vamos ter que prestar conta. É por isso que a palavra de Deus fala que o cristão ele vai ter que prestar conta. Então, porque a gente tem uma tendência a falar assim, não, eu já estou salvo. Eu creio que eu sou salvo. Amém, graças a Deus, meu irmão. Mas isso aí é só...
É o primeiro passo, você entrou no jogo, agora tem um jogo inteiro pela frente, e tem resultado no final. Então, ele fala assim, ó, segundo a graça que me foi dada, eu vou lançar o fundamento, o prudente construtor, é o evangelho. E outro agora que edifica. Cada um veja como vai edificar esse negócio. Então, cada um de nós tem os deveres. Nós vamos prestar conta. Quanto mais dá, mais se cobra. Você tem dom, você tem oportunidades. Deus te deu, meu irmão. E você vai comparecer perante um tribunal. Estou falando para os crentes. E ele continua dizendo assim, ó. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Olha lá, ouro, prata, olha lá, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Ele dá 6 opções. Então é o seguinte, ó, tudo que você fizer como crente, como cristão que conhece a palavra, vai passar num tribunal. Esse tribunal vai ser uma forma, vai ser julgada a coisa. Não vai ser julgado o que a gente fez nessa vida. O crente, ele passa por julgamento. É um crivo, vai passar. É como se fosse um fogo. E aí, vai falar assim, manifesta se tornará a obra de cada um. O próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, vai receber galardão. Então, vai ter que ser julgado o que você fez ao longo do... Quando você conheceu a Cristo? Você conheceu um dia, veio para a igreja, foi batizado ou nasceu na igreja, beleza. Aí toda a sua vida, aí você morre. Aí você aguarda a volta de Cristo, está lá, mortinho, aguardando, em Cristo. Aguardando a volta do Senhor. O Senhor chama, separa. Aí quem é de Cristo vai ter que ser julgado. O que você fez durante o período que você é cristão. Ó, o que você fez antes, entendeu? De Cristo, está pago na cruz, morreu, Jesus ressuscitou por você, você vai para o céu. Mas agora, meu irmão, você vai lá para o céu. Então vai ter que passar no fogo o que você fez. A obra de alguém foi feita sobre o fundamento. E vai receber galardão. Então, se você observar aqui, você tem a opção ouro, prata, pedra preciosa. Você tem 3 elementos que passam no fogo. O ouro, ele no fogo, o que acontece com o ouro no fogo? Ele purifica. A prata, um pouquinho menos de valor, mas purifica. Pedra preciosa. Mas aí tem as outras 3 coisas que o texto coloca aqui: madeira, feno e palha. Então vamos lá. Você já fez fogueira, acendeu churrasqueira, fogão a lenha. Você já pôs fogo na madeira? A madeira demora um pouquinho mais, né? Às vezes pega, às vezes não pega, depende da madeira, se ela foi tratada. Agora, depois da madeira, vai para o feno. Você já pôs fogo no feno? E na palha? Você já pôs fogo na palha? A palha vai ser, ó. Vai ser, queima tão rápido que não sobra nada, evapora, desaparece. O que Paulo está dizendo é que na nossa vida com Cristo, tudo que a gente faz para Jesus vai passar no fogo, meu irmão. Se for ouro, vai purificar e vai virar galardão. Nada que você faz é em vão. A Bíblia diz no Senhor, nada que a gente faz é em vão, gente. Então, toda vez que você vai prestar um culto a Deus, você vem na presença de Deus, ou você deixa aí no culto, ó, um monte de gente faltou para terminar ver o jogo. Eu vim assistindo, entendeu? Eu liguei lá e vim assistindo, entendeu? Vai contar lá na conta lá, entendeu? Vai pôr na conta lá, um ponto a menos lá. Cada vez que você vai para a igreja, eu não colaborei com o Senhor, vai contar menos, você tinha e nunca colaborou. Cada vez que eu não levei as coisas de Deus a sério, meu irmão, não tem, vai contar. Deus me deu um dom, mas eu não, preguiça das coisas de Deus. E também quando você se consagra. A Bíblia diz que vai passar no fogo, meu irmão.
Então, tudo que você faz para o Senhor, não para os homens, é para o Senhor mesmo, com sinceridade de coração, fazendo a coisa certa. Você é pecador, eu sou pecador, todo mundo aqui é pecador. A gente vem para a casa de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu quero que a minha oração seja aceita, a minha adoração não seja em vão, porque a Bíblia diz que tem adoração que é em vão. Que a minha oração suba até a presença de Deus, a Bíblia fala que tem oração que não sobe. Que o meu louvor chegue até a presença de Deus, que a minha oferta seja aceita pelo Senhor, meus sacrifícios de louvor, de adoração. Então, meu irmão, isso está contando. Eu não tenho que estar preocupado com o que os outros vão falar, pensar, fazer. Eu quero saber o seguinte: entre eu e Deus. Deus sabe da minha vida, Deus sabe do meu coração, Deus sabe das coisas que eu tenho para acertar na minha vida. Você deve ter as suas, todo mundo tem. Então se coloque diante de Deus, confessa, pede perdão, e fala: Senhor, aceita. Você tem que estar preocupado. E você tem que estar sempre sondando, vendo os dons que Deus te deu, as oportunidades que Deus te deu, de falar de Cristo para uma pessoa que você está enrolando, não fala, de levar uma Bíblia, um folheto para o outro, orar por uma pessoa que está precisando de oração. Tudo isso conta. E se Paulo está tratando isso para dentro da igreja, uma igreja problemática, isso também conta, gente. Como eu disse, eu estou há 20 anos aqui, eu já tive atrito com 1 milhão de gente que passou, foi, uns ficaram, vai ter sempre. O problema é o seguinte: o negócio não é entre eu e tu, meu irmão, o negócio aqui é nós e Deus. Porque em toda intriga dentro da igreja tem 3 lados, tem o meu lado, tem o teu lado, tem o lado de Deus. Então assim, só tem um jeito da gente chegar num consenso, é quando não puxo para o meu lado, nem para o teu lado, é para o lado de Deus, é para o lado de Cristo. É pelo Evangelho. Só por isso. É por amor a Cristo, porque, meu irmão, eu sou humano, eu tenho a minha posição, eu tenho minhas ideias, minhas convicções, você tem a sua. O negócio é nós dois com Cristo. E aí? Aí complicou, né? Que argumento que eu vou falar para Cristo no dia que eu comparecer com o tribunal dele? Ou você passou 10 anos naquela igreja, querendo intriga naquela igreja? Você não perdoava o irmão, você tinha dificuldade de falar com aquele irmão, você não resolveu a situação e alimentou aquele negócio. E é possível uma pessoa passar anos numa igreja, dividindo uma igreja. E a igreja não cresce, não vai para frente, as coisas não são abençoadas por Deus, por causa de uma pessoa lá que está criando intriga e cria divisão. Isso é sério. E um dia vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas ela fez muita coisa, essa pessoa, para Cristo. Corre risco de feno e palha. Você sabia que se eu não estiver em paz com o irmão, a Bíblia diz assim, você vai, deixa a sua oferta de lado, e vai acertar com o irmão, depois você volta para oferecer a oferta. Sabe por que Deus não aceita? A oferta não é só dinheiro, gente. Você acredita que é possível ficar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos numa igreja, oferecendo oração, e nunca chegar uma oração lá? Louvor, e Deus não aceitar? Dízimo, e nunca chegar? E quando eu comparecer pelo tribunal, quis virar palha. Falei, eu fiquei 20 anos na igreja, orando, consagrando meus dons, preguei, ensinei, cantei, toquei, dizimei, orei, fiz, e aí veio aqui, pum, palha. Ah, meu irmão, e aquele probleminha que você tinha com aquele irmão lá? Ah, não, isso aí não deu, não. Ah, não. Aí é demais, o senhor está pedindo demais para mim, aquela pessoa lá não presta. Meu irmão, você passou 10, 20 anos lá, em vão. A Bíblia está falando, se você tiver um problema com o teu irmão, deixa a tua oferta de lado e vai acertar. Por quê? Porque você vai ofertar em vão. É isso que é tribunal de Cristo para a igreja. Todos nós vamos comparecer. E quando a gente peca sozinho com Deus, a gente pede perdão para Deus. E quando a gente peca com o irmão, a gente pede perdão para o irmão e para Deus. Você tem que ir lá e acertar com o irmão. Você tem que, às vezes, sinalizar que, meu irmão, eu estou em paz com você, eu não quero nada de problema, porque eu quero que Deus escute a minha oração, eu quero que o meu louvor chegue lá, eu quero ofertar e minha oferta chegar, eu quero que a minha adoração, meu louvor chegue aceito, porque senão eu vou ficar aqui perdendo meu tempo nessa igreja, anos a fio, e quando eu comparecer perante o tribunal de Cristo, o fogo vai passar, e tudo que eu fiz para o Senhor vai ser assim, é isso. Então o problema não sou eu. O problema não é tu, o problema é Cristo. Então,
Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, vai receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, ele está falando de gente crente, sofrerá dano na obra, não nele. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha só. Então, vocês entenderam o que está acontecendo? Nós estamos falando de crente. Crente que vai passar no tribunal de Cristo. E o fogo está lá passando, sabe? A gente vai passar, o fogo vai estar queimando assim. A gente está com a mão cheia de obras, de anos de dedicação, dízimo, oferta, coisas maravilhosas que eu fiz para a obra de Cristo. Outro lá, teve gente vai estar carriola. A gente vai estar com a carriola, cheia de coisa boa, né? Aí o outro vai estar com a carreta, outro com um caminhão, treminhão de coisa. Aí ele passa no fogo. Beleza. Passou do outro lado do fogo, tem nada. Secou. Vai ser um negócio. Ele vai para o céu vazio, de mão vazia. Você já pensou? Isso vai acontecer, irmão. E vai ter um outro que vai ter um punhadinho assim, ó. Um punhadinho, mas é ouro, meu irmão. Pode pôr no fogo. Fiz pouco, mas fiz para o Senhor. Tinha problema com o irmão, eu resolvia. Tinha situação. A Bíblia fala que até se eu brigar com a minha mulher. Se eu brigar com a minha mulher, e eu tenho que tratar ela como vaso mais frágil, para que não vos impeço as vossas orações. Nem a minha oração chega se eu tiver um problema com a minha mulher, porque a mulher é irmã em Cristo também, né? Entendeu? Entendeu? Isso se aplica a todos. Para que não vos impeço as vossas orações. Tem oração que está impedida. Você já teve a sensação de se orar, parece que bate no teto e volta? Mas não está indo. De novo, Senhor, você ora e pá, e volta. Faz uma análise do seu coração. Você está com alguma coisinha lá? Uma mágoa? Uma coisinha que você está guardando do irmão? Um probleminha que você está tendo com a tua mulher, você não está resolvendo? Meu irmão. Para que não vos impeça as vossas orações. Nem a oração sobe. E eu vou contar para você, é possível que não suba nem a nossa oração, nem a nossa oferta, nem nosso dízimo, nem nosso culto. E eu passei anos naquela igreja, passei com a minha carriola no fogo, meu treminhão no fogo, e o fogo fez, palha. Vai acontecer. E vai ter gente com um pouquinho assim, que ninguém dá nada, e vai passar no fogo, e vai purificar aquilo. E Deus vai aceitar aquilo, Deus vai ser glorificado com aquilo, e aquilo vira galardão. É quando a gente é criança, as ilustrações que a gente escutava na escolinha dominical era assim, que uns vão ter edifício e outros casebre. Eu não vou usar essa ilustração, porque ela é bem complicada, mas para criança serve. Mas eu estou quase usando para adulto para entender. Meu irmão, mas lá na terra você fazia e fazia, às vezes para a glória humana. Faz para os homens. E a Bíblia não diz que tem gente que faz para os homens? Vós, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás em secreto a teu pai, para que teu pai que vem em secreto te recompensará. E quem ora em público para ser visto pelos homens, o que a Bíblia fala? Já recebeu sua recompensa. Então lá no céu, meu irmão, vai ser palha. Está aí, exemplo da Bíblia. Recebeu recompensa aqui na terra, porque fez para a glória humana. Mas fez para a glória humana, mas não resolveu os problemas do coração, não tratou, não confessou, não pediu perdão, não perdoou, não fez acontecer, mas está lá com o treminhão dele, vai lá no fogo, meu irmão. O pente fino vai passar, não tem nada, mas não vai, só Deus, vixe. A não ser que você fale assim, pastor, eu vou burlar o esquema e vou passar e Deus não vai me pegar, como se fosse uma alfândega da polícia, né? Você está vindo do Paraguai com um monte de teaser partida debaixo do banco e passou e ninguém pegou, né? Com Deus não dá, meu irmão. Deus tem um raio-x, que ele vê tudo, não vai passar nada, um fio de cabelo lá, ele não tem como. Tudo vai passar no fogo, no fogo, no fogo, no fogo. Então, meu irmão, a Bíblia, o crente tem que temer, o crente tem que ser confrontado, eu e você, precisamos saber dessa realidade. Por isso que a gente tem que ter no nosso coração o desejo de acertar. Não estou falando que você vai acertar sempre, não vai. Mas pelo menos você tem um desejo no coração, você quer resolver a sua vida, você quer pôr em ordem a sua vida? Já está bom.
Não que eu já tenha alcançado, Paulo fala, mas eu corro para alcançar aquilo que Cristo alcançou por mim. O que Deus quer não é perfeição, mas o que Ele quer é um crente que corre, meu irmão, em direção a ela. E eu quero acertar a minha vida. Eu quero, você não quer? Eu quero pôr em ordem as coisas. O que está errado? É isso que está errado? Eu quero acertar, eu vou brigar porque eu quero fazer a coisa certa. Quero ir lá, Senhor, o que eu tenho que resolver? Tem que resolver com o irmão? Vamos lá com o irmão. Irmão, o negócio é o seguinte, o negócio não é entre eu e você aqui não, o negócio é maior, está resolvido da minha parte. Sabe quando a gente sai da casa do irmão e a gente fala assim, ó, desculpa por alguma coisa, né? Na igreja tem que ser assim, meu irmão. Você vai embora e fala, desculpa qualquer coisa, meu irmão. Se eu olhei torto, se eu não cumprimentei você aquele dia, se eu não falei, estamos em paz. Eu quero estar em paz. Eu quero oferecer as coisas e Deus aceitar. Não quero problema com ninguém. Eu quero paz com o Senhor. Agora, se você é um crente guardando rancor, não, é 1 ano e meio atrás, fulano falou, meu irmão, isso é palha, está perdendo o seu tempo, não chega a nada lá. Todos nós temos. Quanto mais tempo você tem de igreja, mais problema acumulado você tem. Por isso que a turma muda de igreja, porque acumulou tanto tempo problema com 1, com 2, com 3, com 10, com 30, chega uma hora que não compensa. Fala assim, ó, se eu for pedir perdão para a igreja, eu vou ter que falar com todo mundo, então não dá mais, vou para outra. Aí ele vai para outra, mas deixou o problema lá atrás, mal resolvido, aí vai para outra igreja. Aí lá na outra igreja começa a ficar problema também, problema, porque é sempre assim. Essas pessoas mudam de igreja, pede carta de transferência e não resolve os problemas. Aí ele vai lá com as mágoas, com os rancor, é questão de tempo. Daqui a pouco começa de novo lá. E pipoca aqui, pipoca ali, pipoca. Onde vai? Onde põe a pessoa é problema, cria questão e fala e diz. Meu Deus do céu. Tem gente que passa a vida. Por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 31, ele diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, quando a gente escuta uma palavra como essa, é a oportunidade que Deus está dando, você julgar você mesmo. Não seríamos julgados. Então eu teria que me apressar a julgar a mim mesmo e procurar na palavra de Deus alguma coisa que eu preciso acertar na minha vida, todo mundo tem, antes que eu seja julgado. Porque ele fala, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, na verdade, nós estamos o tempo todo lendo coisa que é para a igreja. Ele está falando para não sermos condenados com o mundo, está falando de tribunal para a igreja, de ser julgado pelo Senhor, para não ser condenado pelo mundo. Ele está falando o tempo todo de julgamento, de tribunal, para crente. Então, o fato da gente ter sido salvo não significa nada, meu irmão. Daqui para frente, você entrou no jogo, foi escalado para a Copa, né? A turma fala, né? Fui escalado, pronto, tá bom, não precisa fazer mais nada. Meu irmão entra no campo, fica lá um Palermo lá, a gente viu lá, né? O que adianta? A turma faz uma festa, fui escalado para jogar na Copa. Chega lá na Copa, não faz nada. Se foi escalado, você entrou no time, você está aqui, meu irmão. O que você tem para oferecer para o Senhor? Quais são os seus dons? Foi chamado para quê? Você está servindo a Cristo, você está temendo a Deus, está levando a sério as coisas de Deus, você está pedindo perdão, perdoando, acertando, paz. Eu quero é paz com todo mundo, meu irmão. Eu quero servir a Cristo. Qual é o seu dom? Você está oferecendo o seu dom? Se não, meu irmão, está perdendo o seu tempo. O fogo vai passar. Se não é pela dor, né, como a gente fala, ou pelo amor, podia ser invertido, que tanto faz. Ele vai para o verso 14. É pelo amor. Por isso que ele diz assim, ó, e na verdade, porque que podia ser invertido, para funcionar mais na lógica do amor e da dor, né, a gente fala assim, se não é pelo amor, vai pela dor. Se ele tivesse escrito pelo amor no início, a gente fala assim, vai pelo amor, se não der certo, vai pela dor. Mas quem está invertido, né? Ele começa falando, nós vamos passar no tribunal, gente. E depois ele fala assim, mas o amor de Cristo nos constrange. Se você não é constrangido pelo tribunal de Cristo, ele está mostrando que o amor de Cristo, ele é mais poderoso, porque o que vem em segundo plano é um reforço na coisa. Então assim, o amor de Cristo constrange. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Resumidamente, só vai ter um jeito de você realmente viver o Evangelho de fato e a sua vida valer a pena. E você servir a Deus nessa vida, e quando você passar naquele fogo que eu vou passar, você vai passar. Vou lá, nós vamos ver o negócio. Vocês vão ficar tudo sentados esperando. Quero ver o pastor falou, quero ver agora, né? Vocês vão ficar lá vendo, eu não sei, né, meu irmão? Vai que chega lá e
Aí tu não tá vendo? O pastor passou 20 anos pregando lá, ó. Serviu de nada. Não sei se vai ser assim, né? Mas acho que vai ter alguma vergonha lá na hora, não é possível, né, meu irmão? O cara passa com um tremião e sai de mão vazia do outro lado, é ruim, hein? Alguma coisa vai acontecer. Eu sei que é o seguinte, se não é pela dor, se não é pelo temor de que você um dia vai passar no fogo, só a ideia lógica aqui é assim, então, meu irmão, só tem um jeito de isso realmente acontecer na tua vida. Você fazer com que tudo que você fizer ao longo da sua vida com Deus, vale a pena, passe no fogo, seja ouro, purificado e aceite diante de Deus. Cada oração, oferta, consagração, dedicação, seus dons, suas ofertas, tudo que se ofereceu ao Senhor, só tem um jeito. Sabe qual é o jeito? Ser constrangido pelo amor de Cristo. Mas o que é de fato na prática? Morre. Morre para você. Você quer que dê certo a sua vida cristã? Você quer realmente que o negócio vá para frente? Você quer a bênção de Deus na sua vida, de verdade mesmo? Você quer levar a sério as coisas de Deus? Só tem um jeito. Paulo está dizendo, é o argumento maior agora. Só tem um jeito. Você quer que a coisa funcione na sua vida? Faz uma coisa. Morre para você. É só isso. Porque aí quando você tiver um negocinho com o irmão, aí o orgulho, a vaidade, porque a gente é, né? A gente vai, aquela coisa difícil, aquela mágoa que a gente tem, e a gente não consegue lidar com o irmão, porque tem mágoa no coração. Só tem um jeito de você vencer essa mágoa, meu irmão. Se não é nem o temor pelo tribunal de Cristo, que um dia você vai passar lá e vai passar no fogo, pode ser que seja tudo, ó. Se você não teme isso, então só tem um jeito de você passar pelo fogo e atravessar do outro lado e continuar com alguma coisa na mão. Sabe o que é? Morre para você. Aí você vai perdoar o irmão porque não tem nada a ver com você. Você morreu. Você morreu. Ah, mas meu orgulho. Morreu. Ah, mas eu não foi justo comigo. Não foi justo? Morreu. Você morreu. Por isso que está aqui. A lógica é essa. Por isso que ele fala assim, ó, ele morreu por todos. Agora ele vai aplicar, ele vai detalhar o negócio. Para que os que vivem não vivam mais para si. Se você está vivendo para si, como é que eu sei que eu estou vivendo para mim? É porque eu estou lá com dificuldade, sabe? Eu não exerço meus dons porque eu estou vivendo para mim, não para Cristo. Por que as pessoas não exercem e enterram o dom? Enterra o dom porque está vivendo para si. Porque se estivesse vivendo para Cristo, o dom estaria sendo usado para a obra de Deus. Por que eu estou retendo e não estou servindo a Cristo? Com tudo, gente. Com as minhas orações, com as minhas presenças nos trabalhos, na obra de Deus, me consagrando, oferecendo meus dons, minhas ofertas. Por que o camarada retém a oferta? Porque ele está vivendo para si. No momento que ele morrer para si, viver para Deus, ele vai ofertar. Ele vai ser presente, ele vai orar, ele vai perdoar, ele vai viver para Cristo. E se ele tem algum dom, ele vai desenvolver esse dom e vai usar para a glória de Deus na igreja de Cristo e edificar o corpo de Cristo. E não dividir. O contraste é grande. Aquele que não serve na obra de Cristo, o que ele acaba fazendo na obra de Cristo? Ele vai um estrago. Se ele servir na obra sem morrer para si, ele vai usar aquilo para si, não para Cristo. Aí são as disputas que Corinto estava tendo. Quem era melhor, quem sabia mais, quem podia mais, quem mandava mais. Entende? Então ficava naquela disputa. Por isso que Paulo escreve, ouve falar entre vós que há contenda. A coisa pior aqui dentro do que lá fora. Então por isso que ele escreve essa carta. E Paulo aprendeu isso, porque, ó meu irmão, Paulo sofreu, hein? Mas ele descobriu que o único jeito, lá em Filipenses ele fala 1:21, Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ou você morre para si, meu irmão, ou não vai dar certo. Ele falou para todas as cartas que ele escreveu. Ele escreve lá para os Gálatas, mesma coisa, Gálatas 6:14, lê lá. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Viver para si, eu vou me gloriar. Eu faço para minha própria glória. Eu oro em público para ser glorificado pelos homens. Aí a Bíblia fala assim, você já recebeu a sua recompensa. Então agora vai para sua casa em paz. Galardão não vai não, meu irmão. Está lá na Bíblia isso. Não quer dizer que eu não posso orar em público. Quando a gente ora em público é diferente. A gente está pedindo para o irmão conduzir a igreja em oração. Não tem nada a ver. Os judeus naquela época, eles iam nas praças públicas mostrar que era crente.
Aí eles ficavam fazendo aquelas orações. Você já viu o judeu ficar com aquele cabelinho balançando? A gente vê na internet isso aí, né? Eles ficam lá, praça pública, para ser visto pelos homens. Aí todo mundo lá, nossa, que homem de Deus. Que consagração, que oração. Está fazendo para a glória humana. Aí Deus fala assim, beleza, o que você queria? Glória humana? Tá bom, você já recebeu a recompensa. Seja feliz, vai para casa. Vazio. E oração? Nada com isso. Deus não ouviu, não recebeu, e Deus não vai atender. Por quê? Porque orou para receber glória dos homens. Então, você já recebeu. Vai para casa, não tem galardão, não tem bênção. E Deus me livre disso, meu irmão. Eu quero que Deus escuta a minha oração e me abençoe, ué. E depois, quando eu chegar lá no trono de Cristo, o fogo passa e aí eu também, do outro lado, e beleza. Eu quero é isso. Então eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Paulo escreve aos Gálatas, fala, longe de mim gloriar-me. Que ele temia isso, ele temia passar no fogo e não ficar nada do outro lado. Ele fala assim, longe de mim, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aí ele vai falar da discussão que havia lá com a igreja, o povo de Gálatas, que ele escreveu a carta aos Gálatas. Aí ele está discutindo sobre o problema de circuncisão. Uns falavam, um circuncidou, outro não, é uma questão de uma lei lá dos judeus. Mas o ponto é, ele fala assim, porque nem circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas o ser uma nova criatura. O que é mais importante é isso, meu irmão. Você está se transformando numa nova criatura em Cristo. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre Israel de Deus, e Deus vai abençoar. É isso aí que ele fala. Maravilha, gente. Mais uma vez aos Gálatas ele fala no capítulo 2, verso 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então só tem um jeito da gente vencer essas probleminhas que a gente tem interno na igreja. Morre para você, e Cristo vivendo em você, você vai perdoar o irmão, você vai exercer os seus dons, você vai colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, você vai honrar a Deus, você vai acertar a sua vida, porque todo mundo tem alguma coisa para acertar na vida, e você tinha que estar louco, desesperado para acertar a sua vida diante de Deus, e isso só vai acontecer quando Deus nos dê a graça de ouvir essa palavra de Paulo, que ele fala assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o evangelho, gente, o que é o evangelho? É um camarada que morreu para si. Agora ele vive para Deus. Isso é o evangelho. O evangelho não é ser membro de uma igreja. Evangelho não é a roupa de Deus. O evangelho não é deixar de fazer uma meia dúzia de coisa. Aí eu deixei de fazer tal coisa, agora eu sou evangélico. Isso não é evangélico. Você não é evangélico. Me tornei membro de uma igreja. Isso não quer dizer nada, não tem nada com o evangelho. O que é o evangelho? Se alguém for resumir para mim, faz uma síntese. O que é o evangelho? O que é um cara evangélico, uma mulher evangélica, um ser humano evangélico aqui na terra? O que é a essência de ser evangélico? Ele vai dizer na carta aos Romanos, ele diz o seguinte, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E ele continua, nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo. O que significa ser um cristão? Você morreu. Mas a minha vontade, eu não consigo fazer. Claro que não. Você não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque você é humano, você é egoísta. Eu sou egoísta, sou vaidoso, sou orgulhoso. Meu orgulho não vai deixar. O que eu faço, pastor, para conseguir perdoar o irmão? Morre! Porque você não vai conseguir. Por isso que Paulo fala, se você foi batizado, se você é um cristão, você morreu! Então nem tem esse argumento de falar assim, pastor, eu não consigo perdoar o irmão, eu não consigo resolver as coisas, eu não consigo. Claro que não, você não morreu. Você não vai conseguir mesmo. É praticamente impossível você conseguir viver o evangelho se você não morrer. Você vai morrer, aí a sua vontade vai morrer, a vaidade, o orgulho, tudo isso aí que a gente tem, morre. Ele fala, somos sepultados com ele na morte pelo batismo. Morreu, acabou. Enterrou,
O Edgar foi enterrado. Então, quando eu não estou conseguindo perdoar um irmão, é porque ressuscitou um pedacinho do Edgar lá, e entrou aqui de novo e... Ai, a vaidade, o orgulho, olha aí, ó. Está controlando a minha vida. Aí já não é Cristo que vive em mim, sou eu que vivo no lugar aqui, eu que mando esse negócio, a vida é minha, o Senhor não se mete, eu não vou perdoar o irmão, eu não vou servir na igreja, eu não vou exercer meu dom, porque eu vivo e não Cristo. É isso que acontece. Aí quando eu falo assim, Senhor, eu quero morrer, e o Senhor vai viver em mim. Ah, meu irmão, aí não é você mais que vive. Você só está emprestando o teu corpo, o Senhor vive aqui em mim. Aí você vai perdoar o irmão, você vai colocar Deus em primeiro lugar, você vai resolver as coisas que tem para resolver na sua vida, porque todo mundo tem coisa para resolver na vida. Se você não está conseguindo resolver, é porque você ainda não morreu o bastante. Todo mundo tem que morrer alguma coisa. Agora fala para você, o que na sua vida ainda não morreu? Não responde para mim. Eu sei na minha vida o que ainda não morreu com Cristo. Você tem que entender que você, quando foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você estava sepultando. Somos sepultados com Ele na morte, pelo batismo. Batismo significa morrer para você, para a partir dali viver para Cristo. Aí ele continua falando assim, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Só tem um jeito de viver o Evangelho, o jeito é morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo. E a gente então diz uma frase que é assim, se você não está pronto para morrer, você não está pronto para viver. Por que a gente não consegue viver o Evangelho às vezes? Porque são áreas da nossa vida que não morreram ainda. Estão resistindo lá. Nós já demos remédio, veneno para matar, já fez tudo que tinha que fazer, e o negócio ressuscita. Aí você vai lá e mata aquele negócio em você. Todo mundo tem alguma coisinha que quer brotar. Sabe o que é tiririca, cara? Você vai lá e tira a tiririca, e passa veneno e corta a grama. Daqui a pouco volta a tiririca de novo. Está nascendo aí no seu coração, precisa morrer. Faz morrer. Por que Deus muitas vezes quebranta a gente e põe a gente no triturador para morrer a tiririca no seu coração? Que ela brota de novo e vem a vaidade, o orgulho. Eu não perdoo. Eu não sei o que. Você mesmo, eu concordo. Você não morre. Tem que fazer morrer. É por isso que Jesus, para terminar, por isso que Jesus falou assim, ó, se alguém quiser, você não é obrigado, você quer seguir Cristo, você quer ser um cristão de verdade, se alguém quiser vir após mim, só tem um jeito, como? A si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga. Então Jesus já até vai dar uma cruz para nós, porque às vezes a gente fala, Senhor, por que isso aqui na minha vida é cruz, meu irmão, para ajudar a fazer morrer? Porque se for tudo fácil, a gente é humano, a gente relaxa, a gente, tá boa. Jesus nunca deixa, parece sempre a gente tem uma cruzinha ali para machucar a gente, não tem? Sempre um espinhozinho na vida da gente? Sempre tem um espinhozinho lá, espinho na carne de Paulo. Ele mesmo fala, para que eu não me soberbecesse pelas grandezas das revelações, Deus me deu um espinho, do qual orei 3 vezes, o Senhor, tira de mim, tira de mim, tira de mim. E Paulo fala assim, não vou tirar, vai viver com esse espinho aí, que é ele que vai fazer morrer o seu Adão aí dentro. Porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É evangelho, gente. Por isso que tem irmão pastor, ora para Deus tirar esse espinho. Eu conheço um pouco a história, eu falo assim, vou orar, eu vou não. Vai ficar com o espinho aí na carne, porque é esse espinho, meu irmão, que vai te fazer cristão. Vai fazer morrer o velho homem aí dentro. Então tem espinho que Deus não vai tirar de mim, vai doer, vai sangrar, espinho é negócio, você mexe, está doendo, está doendo. Tem alguns espinhos que nós vamos carregar a vida inteira, Deus vai deixar em você, até morrer. Pode ser que depois que morrer o velho homem, ele tira, às vezes não tira. Paulo precisou de um espinho, quem sou eu para falar que eu não preciso? Então Deus vai deixar espinho na minha vida e na tua vida. É a cruz que ele diz aqui, se alguém quer vir após mim, Jesus falou, se nega, meu irmão, morre para você, toma a cruz e me segue, porque se alguém quiser salvar a sua vida, vai perder, mas se alguém perder a sua vida por minha causa, vai achar, porque de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma?
E é por isso que ele termina dizendo, porque o Filho do Homem vai vir na sua glória com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Os pagãos vão para o juízo final e os cristãos para o tribunal de Cristo, para falar o que você fez lá os 20, 30, 40, 50 anos que você teve de fé cristã na igreja. O que você fez com seus dons? Você colocou Deus em primeiro lugar? Você serviu a Cristo de verdade? Você foi lá e perdoou o irmão, ou dividiu a igreja por causa do teu orgulho, a tua vaidade, porque nós somos orgulhosos? Nós vamos um dia comparecer a esse tribunal, porque não tem jeito, ó, ou pela dor ou pelo amor. E Jesus fala, se alguém quiser, eu não sou obrigado, nem você, mas você quer servir a Cristo, meu irmão? Então fala, Senhor, que área da minha vida que ainda não morreu? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Fala, Senhor, me ajuda a fazer morrer lá, ó. Por isso que é aí que Paulo fala assim, eu esmurro o meu corpo, ele fala, para que faz morrer aquilo que está atrapalhando a minha vida com Deus. Todo mundo tem, gente. Se Paulo tinha, quem sou eu? Vamos orar, enquanto o louvor vem à frente. Ó Pai querido, que luta, Senhor, a jornada cristã, a cruz de Cristo, que todo dia, Senhor, nós precisamos levantar, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Quantas vezes, Senhor Deus, nós não servimos a Deus como deveríamos, nós não matamos dentro de nós aquilo que está impedindo, Senhor. A palavra diz que as vossas orações são impedidas, as ofertas não chegam, o que oferecemos, os nossos dons, porque precisa morrer dentro de nós, Senhor. E um dia todos nós somos cristãos, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta do que fizemos com a nossa vida, dos dons que usamos ou enterramos, das ofertas que entregamos ou retemos, das orações que fizemos ou não, das oportunidades que tivemos de testemunhar o teu nome ou não, das oportunidades que tivemos na igreja para edificar a tua igreja ou dividir a igreja com os nossos pecados, vaidade, orgulho. O Senhor conhece o nosso coração e o Senhor um dia vai cobrar de cada um de nós perante o tribunal de Cristo, ou pelo amor ou pela dor. Que o amor de Cristo nos constrange, que possamos morrer para nós mesmos, para viver para Cristo. Tem misericórdia de nós. Sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me no caminho eterno, me ajuda, Senhor. E que cada um faça essa oração. Sonda, ó Deus, o coração de cada um. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos no caminho eterno. Nos ajude, Senhor. Tem misericórdia. Ajuda-nos a morrer para nós mesmos e assim, finalmente, vivermos para Cristo, em nome de Jesus. Amém.